Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um encontro nosso aí para falar um pouquinho mais sobre o Espiritismo. Nós vamos falar hoje do ciclo do aperfeiçoamento contínuo dos espíritos. É um ciclo adaptado de um ciclo de melhoria, é baseado no Livro dos Espíritos, e a gente procurou entrar nesse ciclo para se desenvolver cada vez mais. Mas antes de começar o tema, vamos fazer uma oração, né? Vamos fazer uma prece de inicial, para que a gente possa se preparar para essa discussão, para essa apresentação. E antes da nossa prece, eu aproveito para agradecer a oportunidade, né, de vocês aí, de estar aqui com vocês hoje e também pela USE, né, de poder disponibilizar esse canal para a gente, para que a gente possa conversar cada vez mais sobre as questões do Espiritismo. É sempre muito importante falar sobre o Espiritismo, porque quanto mais a gente fala, mais a gente escuta, mas a gente vai entendendo e tentando cada vez mais colocar em prática. Bom, vamos fazer a nossa oração inicial, nossa prece. Então eu convido a todos para que, nesses momentos agora, elevem seus pensamentos a Deus, em toda a sua grandeza, em toda a sua parte sublime. Vamos pedir para Deus e Jesus e os nossos amigos espirituais bastante forças, proteção, né, e aproveitar para agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui e podemos estudar e raciocinar sobre o Espiritismo. Que assim seja. Bom, então agora a gente vai iniciar falando desse ciclo, né, que é um ciclo que, teoricamente, ajuda a gente, quando aplicado, obviamente, ajuda a gente a se desenvolver. A ideia da construção desse ciclo foi baseado nesse princípio. O que a gente pode fazer para se desenvolver cada vez mais intelectualmente e moralmente, obviamente, principalmente moralmente, né? Então a gente pode aplicar algo ali no nosso dia a dia que ajuda nessa melhoria, né? Mas antes da gente começar a falar sobre o ciclo em si, nós precisamos recordar alguns princípios fundamentais do Espiritismo. Então eu vou trazer aqui para vocês, né, uma linha do tempo, aonde essa linha vai trazer uma ideia geral da concepção da progressão do espírito. O que é progressão do espírito? É o quanto esse espírito, é o caminho que esse espírito tem, né, nós espíritos temos, para a evolução. Então, tudo começa com a criação de Deus. Então, a gente vai perceber que na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec fala sobre Deus, pergunta sobre Deus, e a resposta dos Espíritos é que Deus, né, é a inteligência suprema, causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Então, a gente coloca, né, o entendimento básico de Deus para o Espiritismo é dessa inteligência, é dessa causa, é causa de tudo. Então, tudo que nós conhecemos, outros espíritos, nós espíritos, né, são as inteligências criadas por Deus. E tudo aquilo que também nós conhecemos como matéria, também é criada por Deus. Então, Deus cria o espírito, né, os espíritos, Deus cria a matéria e disponibiliza essa matéria para os espíritos, para que eles utilizem dessa matéria para se desenvolver, para se aperfeiçoar, até que cheguem mais próximo dele. Porque Deus nos cria simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não saber, de sem saber. Então, somos todos iguais, criados todos iguais. Então, ele nos dá o livre-arbítrio, ele nos cria livre ignorantes, para que nós possamos trilhar a nossa jornada até a nossa perfeição, a sublimidade, né, do desenvolvimento intelecto e moral, como os espíritos puros já chegaram. Então a gente tem um caminho pela frente, e esse caminho é um caminho de progressão. Nós vamos progredindo cada vez mais, avançando cada vez mais nesse caminho. E a linha do tempo, ela deixa bem clara que Deus, ele é a causa primária, então ele cria os espíritos infinitamente, para que a gente se desenvolva e se aproxime dele, né, da inteligência suprema. Se nós somos as inteligências criadas por Deus, quanto mais nós desenvolvemos, as inteligências chegam mais próximas da inteligência suprema, que é Deus também, né? Mas para isso a gente tem que seguir as leis de Deus. Então Deus está no início, está no nosso objetivo final de se aproximar dele, e está em tudo, porque tudo
né, que nós conhecemos, a lei natural, as leis que nós conhecemos, leis morais, elas são leis de Deus. Então, Deus está por todo o processo. Então, aqui a gente consegue entender que cada bolinha dessa aí na linha do tempo é uma encarnação. Então, nós temos sucessivas encarnações, que nós chamamos de reencarnações. Vamos reencarnando, né? Ou seja, o espírito, a inteligência, ela usa de um corpo material e ela vai se aperfeiçoando naquele processo curto ali da encarnação. Depois ela volta ao mundo espiritual, daí ela volta ao mundo material, e isso vai sucessivamente, né, infinitas vezes, até que a gente chegue à perfeição, em infinitos mundos, não só na Terra. Né? Então, a linha do tempo também, ela deixa clara para a gente que o espírito, uma vez que ele adquire, né, ele conquista um desenvolvimento intelecto moral, dado um desenvolvimento que nós temos hoje, cada um de nós temos hoje, quando a gente chega nesse desenvolvimento, nós nunca voltamos para trás em desenvolvimento. Então, ele não retrograda. Então, o espírito não volta no seu desenvolvimento moral e intelectual. Ele pode participar ou ser colocado em condições inferiores para o uso da matéria, mas o seu desenvolvimento intelecto-moral não volta para trás, essas são conquistas. Então, a gente acaba entendendo dessa forma. E, obviamente, é uma linha reta, né? Então, a gente quer, teoricamente, a razão, né? A razão colocada em cima dessa progressão nos diz que quanto mais rápido eu chegar próximo da inteligência suprema, melhor, mais rápido eu chego à perfeição. Portanto, eu preciso melhorar cada vez mais. Então, eu preciso melhorar continuamente. Essa é a ideia. Então, eu preciso, cada encarnação, ser melhor do que a anterior. Cada minuto da minha vida ser melhor que o anterior. Cada dia da minha vida, cada semana, nessa encarnação ou no mundo espiritual, ser melhor que a anterior. Isso é uma evolução contínua, é um ciclo contínuo de evolução. Então, nós, baseados nessa progressão e no entendimento geral, obviamente, a gente está num entendimento muito rápido, mas conciso do que é a progressão, mas sabemos que para avançar rapidamente, eu preciso melhorar continuamente. Senão eu vou ter um avanço lento, que é o que eu não quero. Ou pior, eu vou estacionar, né? Ficar estacionário, perder tempo, que também eu não quero, não é interessante. Então eu preciso avançar continuamente. Para avançar continuamente, obviamente, só seguindo as leis de Deus. Então, quanto mais eu observar a lei de Deus, mais rápido eu vou avançar nessa minha progressão. Então, nós pensamos num ciclo baseado numa teoria de melhoria contínua que existe hoje, né, aqui no nosso mundo, no mundo das empresas, no mundo corporativo, enfim, né, é uma teoria muito conhecida, é um ciclo que você aplica para melhorar processos, para melhorar situações, para melhorar o que você quiser, porque é um ciclo genérico de melhoria. Né? E esse ciclo permite também que a gente coloque o livro dos espíritos dentro desse ciclo, em alguns trechos, pedaços do livro dos espíritos ali, que encaixam nesse ciclo, e uma vez que a gente comece a praticá-lo, obviamente a gente vai melhorar continuamente. Então a ideia é essa, esse ciclo, ele tem esse formato, a gente chama ele de ciclo de melhoria contínua, alguns conhecem, muito conhecido como ciclo PDCA, né? O que é o ciclo PDCA? Ele é um ciclo dividido em 4 quadrantes, cada quadrante tem uma ação específica dentro do processo, e eu giro ele no sentido horário, começando do P, que é planejamento, né? As siglas estão em inglês, obviamente, que é plan, do, check e analyze, né? Ou planejar, executar, checar e analisar. Então, eu tenho esse ciclo começando do quadrante do P, no sentido horário, e a ideia é que cada vez que eu giro esse ciclo, eu melhoro. Por quê? Porque eu vou planejar algo, né, no primeiro quadrante. Então, ali eu tenho atividades de planejamento, eu planejo algo. Muito bem. Uma vez que eu planejei, eu vou executar no segundo passo, que é o segundo quadrante, que é o D, que é a ação. Aí eu passo a executar aquilo que eu planejei. Enquanto eu estou executando,
eu já estou fazendo a parte C do ciclo, que é checar. Então eu vou checando aquilo que eu estou executando se está de acordo com o meu planejado. Quando chego lá no A, eu vou fazer uma análise completa dos resultados da minha checagem, que estavam checando o que eu estava executando conforme eu tinha planejado. E aí eu analiso isso. Aí eu vou replanejar. Eu vou fazer o segundo ciclo, a segunda volta. Aí eu vou melhorar, obviamente. Eu vou ver os erros que eu fiz, tudo que eu preciso melhorar, planejo novamente, reviso o meu planejamento, tento executar de novo. Vou checando, vou analisando. Então a teoria diz que cada vez que eu faço esse ciclo, eu vou melhorar. É um ciclo de melhoria. Então, eu vou passo a passo melhorando. Ele é um ciclo que a concepção desse ciclo é antiga, né, dos anos 30. Alguns pensadores já foram modificando. Chegou lá por volta dos anos 50, Deming acabou aprimorando mais esse ciclo, e hoje, na atualidade, ele é um ciclo bastante conhecido, base de normas, enfim, base de sistemas dentro de empresas e tudo mais. Então, a gente sabe que, uma vez que eu saio, lembra lá da nossa linha do tempo, eu sou criado simples e ignorante, sem saber, e eu quero chegar à perfeição, eu posso ir aplicando esse ciclo passo a passo até chegar à perfeição. Então, a ideia de adaptar esse ciclo para o espírito, baseado no livro dos espíritos, é essa, que a gente possa ir aplicando ele para a gente se aperfeiçoar cada vez mais. Pelo menos nessa encarnação, pelo menos, né, no nosso dia a dia, enfim, a gente vai tentando aplicá-lo. Então, a ideia é a gente estudar hoje, né, de uma maneira mais simples e até, de certa forma, rápida, os passo a passo, né, as 4 partes desse ciclo para a melhoria contínua do espírito, que a gente está chamando de aperfeiçoamento contínuo do espírito. Então, eu vou me aperfeiçoar mais cada vez que eu seguir os passos, né, ou a lógica deste ciclo. Então, na adaptação, a gente começa com o primeiro quadrante, a primeira parte do ciclo, que é o P do planejamento, que para nós vamos traduzir, né, esse P do planejamento como esclarecimento. Então, planejamento para o espírito, para nós, almas, espíritos encarnados, ou para qualquer outro espírito, né, encarnado como alma ou desencarnado, né, no mundo espiritual, planejar nesse ciclo seria a parte do estudo, que é o esclarecimento. Eu preciso estudar o espiritismo. Se eu não estudar o espiritismo, como eu vou tentar aplicar lá na execução, no próximo passo, as leis? Se eu não conheço as leis morais, que estão na terceira parte do livro dos Espíritos, como é que eu vou aplicá-las? Como é que eu vou tentar aplicá-las? Se eu não conheço uma referência muito boa que tem no livro dos Espíritos, chamado Homem de Bem, né? Os caracteres do homem de bem, simples caracteres, mas extremamente complexos para a gente seguir, mas são uma espécie de critério que eu posso aplicar no meu ciclo. Se eu não estudo, eu não tenho como aplicá-los. Então, o esclarecimento, em termos de estudo, é importante dentro deste ciclo. É a primeira parte. Então, planejar para a gente é se esclarecer. Essa é a adaptação. E esclarecer é estudo. E é estudo contínuo e aprofundado do Espiritismo. Por que contínuo? Porque a linha do tempo deixa claro que a nossa progressão é um sentido, né, para frente. Então, a gente precisa cada vez evoluir mais. Quanto mais eu vou evoluindo intelectualmente e moralmente, mais as minhas percepções vão mudando. Portanto, eu vou estudando e a minha cabeça vai abrindo cada vez mais, né? A minha inteligência vai se desenvolvendo. Então, eu preciso estudar continuamente, não basta uma vez. Essa que é a ideia, né, onde a gente apoia o estudo aprofundado, né, e sistêmico, sistematizado do Espiritismo. Muito bem. Para estudar, é estudar o Espiritismo. O que é o Espiritismo? Né? Espiritismo a gente entende como as obras espíritas. Obras espíritas são as obras publicadas, né, e formuladas de alguma forma, ou reunidas, né, e foram realmente publicadas por Allan Kardec. Então, toda uma obra publicada por Allan Kardec. Então, a gente tem aí uma enorme produção literária de Kardec, que vai trazer para a gente muito material para estudo. Não somente os 5 principais livros que a gente mais conhece no Espiritismo, né?
que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Não só eles, mas como as outras produções de Kardec, também de suma importância. Essa linha do tempo aí, ela traz uma ideia do nascimento, né, até o desencarne de Allan Kardec, e toda a sua produção, que começou para valer ali em 57, né, com a produção, com a edição, da primeira edição do Livro dos Espíritos, que era uma edição menor, né, metade do que é hoje, né, 500 perguntas, coisas do tipo, né, e ele foi republicar a segunda edição já completa do Livro dos Espíritos, com 1018 ou 19 questões, já em 1860. Mas ele produziu nesse período o que é o Espiritismo, ele começou a Revista Espírita, né, que é uma publicação onde você tinha a prática ali, que o pessoal ia relatando, as comunicações, né, as correspondências entre eles, era uma forma de você organizar tudo aquilo e ajudar na produção literária da obra toda, né, que a gente chama de codificação, porque é uma reunião, ele foi estudando, entendendo, recebendo informações e codificando, e colocando em ordem, e filtrando coisas, né? E aí a gente tem toda essa produção até o seu desencarne. Então, veja bem, aqui a gente tem uma ideia de quando foram publicadas as primeiras edições desses livros, dessas obras, né? E, obviamente, tiveram mais de uma edição. Então, o Livro dos Espíritos teve várias edições, mais, né? Seria uma linha do tempo um pouco mais detalhada. Mas aqui a gente tem uma ideia do tamanho da obra. Então, é bastante volume de informação e é bastante interessante que a gente passe por essa obra num sentido geral, com alguma técnica de estudo, estudando baseado no Livro dos Espíritos, sintopicamente através dos outros, ou indo um a um, enfim, cada um acha seu método e sua forma, né, em grupo, que é muito melhor, né, do que a gente, às vezes, sozinho ali, tentando entender, e em grupo a gente troca ideia. Então, é aconselhado que a gente estude a obra de uma maneira mais estruturada e, obviamente, geral, né? Obviamente, com o todo da obra, para que a gente possa entender realmente como isso foi feito e quais são os princípios que estão por detrás de toda essa obra que a gente chama de obra espírita, que é o Espiritismo, foi, né, revelado por essas obras, pelos espíritos, com a ajuda de Allan Kardec. Então, a gente tem o estudo nessa obra toda. Obviamente, eu posso ler, estudar obras de outros autores, né, obras com temática espírita de autores famosos, obras psicografadas, ok, mas é interessante que a gente tenha em mente que a obra do Espiritismo, ela precisa ser estudada e entendida porque ela é o crivo, né? Ela é o filtro para que, se às vezes eu vou ver uma outra obra, eu acho que tem alguma coisa fora, eu recorro ao filtro, eu recorro à obra original, eu recorro ao princípio, para ver se aquilo está de acordo ou não. Né, a gente vai lá catando feijãozinho, muitas vezes, né, vai separando, isso aqui eu aproveito, isso aqui eu preciso estudar, isso aqui eu retiro, não está de acordo com os princípios. Muito bem. Aí vamos para a segunda parte do nosso ciclo, que é a prática. Então eu estudo, e aí eu vou praticar. A prática, a gente vai resumir ela, né, em três pontos, da onde a gente mais destaca aí, dois, né? Mas a gente pode reunir em 3 pontos. Eu vou praticar aqueles princípios, praticar aquele meu estudo. Então, essa prática a gente vai dividir entre praticar conforme a caridade conforme pensava Jesus, né? Então, caridade, a prática da caridade, que é simples, né? Por vezes muito complexa para a gente, que na hora mesmo a gente precisa treinar. O trabalho, porque o trabalho é toda a ocupação útil do espírito. Então, o espírito nunca está parado, né? O espírito em si nunca está sem atividade, porque o espírito, o pensamento, praticamente é o atributo do espírito, a ponto de se confundir com o espírito. Então, o espírito nunca deixa de pensar, portanto, ele nunca está em inatividade, sempre está em atividade. Então, o trabalho é uma ocupação útil, né? Com o gerenciamento dos meus pensamentos. Então, eu junto essas 3 coisas na minha prática do dia a dia para tentar ser caridoso com as pessoas, para ser útil
em tudo que eu faço, no meu trabalho, enfim, para o próximo, para mim mesmo, né? E manter, gerenciar os meus pensamentos, mas no sentido de elevar os meus pensamentos. Porque o meu pensamento, ele tem, né, forças de atração e de repulsão. Então, quanto mais elevados, mais eu consigo atrair espíritos bons, enfim, né? E quanto mais negativos, mais eu vou me afinizar com pessoas, outros espíritos que estão naquele tipo de pensamento. Então, eu escolho com quem eu quero me afinizar. São escolhas. Então, 3 pontos importantes: praticar a caridade, utilidade, né? O trabalho no sentido da utilidade, de ser útil, e gerenciar e elevar seus pensamentos. Esses 3 pontos fazem parte da prática. Ah, mas no Livro dos Espíritos tem muita... Obviamente que tem, e o estudo lá no planejamento está lá para eu me aprofundar. Mas se eu conseguir praticar a caridade, né, ser útil nas minhas ações ou naquilo que eu me proponho e gerenciar o meu pensamento, a gente já vai dar grandes passos para a nossa evolução. Né? Então, isso é uma batalha diária, eu preciso tentar fazer isso. E agora dando uma atenção maior para que é caridade segundo Jesus. Porque de todas essas práticas, a caridade ela está em destaque aí. Qual que é o verdadeiro sentido dessa caridade? São 3 aspectos, tríplice aspecto da caridade. Né? Primeiro aspecto, benevolência. Benevolência para com todos. O que é isso? Ser bom, ter boa vontade no que está fazendo, né? Demonstrar algo positivo, demonstrar bondade, fazer coisas boas, isso é benevolência com o outro. Simples, né? Usar o coração aí. É simples, mas às vezes a gente peca, né? A gente falha aí, né? A gente comete faltas nesse sentido. Segundo aspecto da caridade, indulgência com a imperfeição do outro, porque nós somos imperfeitos. Portanto, eu julgar o pensamento que seja, ou a ação do outro, é complexo porque eu também vou falhar. Eu também sou imperfeito. Então, com que direito, né, eu vou fazer esse tipo de abordagem? Porque se eu fosse perfeito, seria diferente. Né? Aí eu poderia até julgar. Né? Mas eu sou imperfeito tão qual. Então, eu preciso ser indulgente. Né? Eu tenho que perdoar o erro do outro também. Porque o outro vai errar e eu também vou. E eu gostaria que quando eu errasse, as pessoas me entendessem. Portanto, eu preciso entendê-las também. Né? Perdoar os nossos próprios erros, saber que a gente também é inferior e que a gente vai falhar, que a gente vai cometer faltas. E é natural, faz parte da evolução, faz parte da nossa evolução. Não já nasceria, Deus nos criaria perfeitos, né, no sentido de sublimidade. Não, ele nos dá escolhas. Né, nós temos o livre-arbítrio, então nós trilhamos o nosso caminho. E o terceiro aspecto da caridade, segundo Jesus, é o perdão das ofensas. Então são 3 pontos tranquilos de a gente entender que se a gente começar a tentar praticá-lo no dia a dia, nessa prática do ciclo, a gente já vai alcançar bons resultados. Né? O ciclo, ele não faz mal a ninguém. Né? Aliás, se praticado, ele vai ajudar as pessoas, ele vai ajudar a gente a se melhorar. Né? Então, mal não há nisso. Então, aí a gente tem a questão da prática. Então, eu já estudo sistematicamente, profundamente, né, em grupo, enfim, e com qualquer tipo de método, mas eu tenho esse hábito do estudo do espiritismo, né? Eu vou tentar praticar o básico daquilo que é a caridade, segundo esses 3 aspectos. Gerenciar os meus pensamentos e ser útil naquilo que eu me proponho, né, ter a utilidade. E aí, ao mesmo tempo que eu vou tentando no meu dia a dia essa prática, eu vou avaliando como é que eu estou indo. Isso é o C de checagem, eu vou avaliando. Ou será que eu estou bem? Será que eu cometi alguma falta? Não, será que eu não cometi? O que eu fiz que foi assertivo para eu continuar com esse tipo de comportamento e de pensamento? Quais faltas eu cometi, né, que eu posso me reparar, eu vou tentando repará-las. Né? Então, é nesse objetivo que o C
da checagem, que a gente chama para nós de vigilância, vai nos ajudar. Então, eu tento praticar, eu vou tentando a minha prática, e ao mesmo tempo eu vou sendo vigilante com o que eu estou fazendo. Existe, né, uma máxima muito forte dentro, né, da nossa história, que é orai e vigiai. Então, orai e vigiai. Então, é a vigilância no sentido amplo da questão. Então, não poderia deixar de estar dentro da vigilância a nossa prece. E o vigiar, que é a reflexão diária. Então, são dois aspectos extremamente importantes dentro da vigilância. Eu estou tentando praticar a caridade, estou tentando ser o mais útil possível, eu estou, de alguma forma, trabalhando os meus pensamentos, porque trabalhar o meu pensamento eu fazer praticamente uma melhoria interna, porque o pensamento é atributo essencial do espírito. O nosso atributo essencial é o nosso pensamento. Pensamos continuamente, indefinidamente. Então, a prece e a reflexão vai me ajudar a avaliar essa minha ação, né? Essas tentativas de prática, esses resultados da minha prática também, eu vou avaliando ali. Então, eu começo com a prece. A prece, ela tem 3 objetivos, muito simples, mas extremamente poderosos. Primeiro objetivo da prece é louvar, né? Louvar a Deus. O que é louvar a Deus? É enaltecer Deus, a sua grandeza, né? Entendendo aquela linha do tempo que é causa primária, nosso Criador, causa primária, cria as inteligências, cria a matéria, para que a inteligência use da matéria para se desenvolver e se aproximar dele. Né? Então, isso é a trindade universal, Deus, Espírito e Matéria. Então, nós louvamos Deus, né? Nós enaltecemos, nós pensamos nesse sentido, nessa grandeza toda do Criador. Né? Entendendo Deus como o Espiritismo entende, né? Como os Espíritos trouxeram para nós. Então, a gente precisa cada vez refletir mais sobre isso para tentar entender Deus dessa forma. Muito bem. Então, eu vou louvar na prece. Eu posso, é um objetivo. Não quer dizer que toda prece tem que fazer isso, né? São 3 objetivos, mas não quer dizer que eu vou pedir, agradecer e louvar todas as minhas orações, nas minhas preces. Não. Às vezes eu estou focado em algo, né? Mas podemos louvar, podemos pedir para nós mesmos, pedir para o próximo, qualquer que seja o próximo. Sejam as pessoas que nos afinizamos, os espíritos que nós temos afinidade, ou espíritos que nós não temos afinidade. Né? Ou inimigos, inclusive inimigos. Então eu peço, né, a Deus para os meus inimigos, para o meu próximo, para os amigos, para mim mesmo. Então, pedir é um objetivo também importante da oração, da prece. O último objetivo é agradecer, né? Agradecer por tudo, principalmente pelos avanços naquela progressão, porque a gente vai avançando naquela progressão que nós estudamos no comecinho, e nunca estamos sozinhos, e não vamos avançar sozinhos, nunca. Porque para avançar ali eu preciso praticar a caridade, para praticar a caridade eu preciso praticar com o próximo. Então o próximo, seja quem for, que espírito for, ele tem grande papel na minha progressão, né? Nessa lei criada por Deus. É assim que funciona. Então, agradecer pelas oportunidades que nós temos, que aparecem no dia a dia, que aparecem na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, pela oportunidade de estar hoje como alma, encarnados, pela oportunidade de tudo. Então, é um dos objetivos, né, da nossa prece. Mas tem um fator importante. Para quem... A prece é um instrumento de comunicação. Acho que o desenho aí, ele traz né, uma recordação aí para nossa... uma caracterização do que seria a prece. A prece é um instrumento de comunicação, é um mecanismo de comunicação. Para quem? Para que o espírito se comunique com quem? Com Deus. O alvo da prece é Deus.
Então, nós, quando estamos fazendo a nossa oração, nós estamos nos comunicando com Deus. Esse é o momento onde a criatura, né, ou a inteligência, se comunica com o Criador. Exclusivamente para isso, com esses objetivos, mas diretamente com Deus. Estamos falando com Deus. Então, esse é o alvo da nossa prece. Deus. Então, eu vou, ao fazer uma prece, eu penso em Deus. Eu me aproximo de Deus. Né? De certa forma, eu agrado a Deus. Nesse sentido. E Deus, obviamente, nos retribui as nossas preces através de toda essa estrutura que nós já vimos lá, principalmente dos espíritos que já estão, né, incumbidos de sua vontade, os espíritos perfeitos, aqueles espíritos que fazem, né, que já entendem Deus e já conseguem representar a vontade de Deus. Então, é nesse sentido a prece. Quanto mais... Como que as pessoas pensam na prece como, muitas vezes, um conjunto de palavras, como uma sequência bonita de palavras, como uma... né, a quantidade, mas isso é tudo roupagem da prece. O que importa na prece é pensamento, é atributo, é o espírito, atributo essencial do espírito. Portanto, o que tem valor na prece é a força do meu pensamento, que a gente pode chamar de vontade. Vontade é um pensamento muito forte, muito focado em algo. Pensamento. Então, aí está. E quanto mais eu for botar foco na minha oração, sinceridade, né, muita humildade, muita sinceridade na minha oração, mais força a minha oração vai ter. Portanto, ela vai ser mais eficaz. A eficácia da prece. De que me adianta fazer uma prece linda, recitar algo maravilhoso, sendo que o coração não, através do meu pensamento, eu não me conecto com Deus. De nada adianta, né? Então, a eficácia é muito baixa. Portanto, as variáveis da eficácia da prece, elas são relacionadas à pureza dos sentimentos, à pureza da minha colocação como de humildade, de sinceridade, né? Colocar amor ali na minha comunicação. Aí eu aumento a eficácia, obviamente eu recebo, né, sobre essa comunicação, porque isso volta para mim. Muito bem, então a prece está aí, num sentido resumido, né, as características, os caracteres da prece. Segundo ponto da nossa vigilância, orai, está aí, orai, e agora o vigiai, que é a reflexão diária. A reflexão diária é algo bastante interessante, porque aqui a gente acabou trazendo um depoimento, praticamente é um depoimento de Santo Agostinho dentro do Livro dos Espíritos, que nos trouxe, no seu exemplo de vida, quando encarnado, o que ele fazia para melhorar, o que ele fazia no seu dia a dia. Então, ele nos ensina a colocar em revista, né, colocar em avaliação o nosso dia a dia, reflexão diária. Então, a hora que vai deitar, a hora que estiver mais calmo, mais tranquilo, você começa a refletir, por isso o filminho aí, eu vou refletindo sobre as coisas assertivas que eu fiz e sobre as faltas que eu cometi. E nesse sentido, né, eu vou avaliando o que eu preciso melhorar e o que eu preciso, né, continuar fazendo. E principalmente as faltas que eu cometi, que eu vou precisar reparar em algum momento. Então, Santo Agostinho, ele traz isso, ele vai chamar isso de balanço moral. Ele até compara um balanço como um balanço financeiro que a gente está acostumado a fazer, mas fazer isso das nossas ações e pensamentos. E pensamentos. Isso que é interessante, né? Porque ações, muitas vezes, eu estou externando um pensamento, as minhas crenças, eu vou externar em meu comportamento. Mas também, às vezes, eu penso e não vou agir, né? Então, eu preciso colocar em balanço minhas ações, meu comportamento e os meus pensamentos. E aí eu vou avaliando, né? Perceba que eu estou checando, fazendo um balanço. Então, eu estou lá tentando praticar caridade, que é ação, tentando ser útil,
né, gerenciando os meus, tentando ser mais positivo, pensamentos mais elevados, mais positivo, mais positividade na vida, eu estou tentando lá, e aí diariamente eu estou checando nessa reflexão se isso está funcionando, né, eu vou avaliando os pensamentos que eu tive aqui e tal, mas não no sentido de eu me cobrar né, pejorativo, no sentido de eu identificar faltas, né, e identificar coisas que eu posso melhorar e coisas que eu já estou fazendo bem. É nesse sentido, bem simples, né, que a gente precisa entender, que é parte da melhoria, porque se eu começar a me pôr, né, negativamente por essas faltas que eu cometi, eu não estou entendendo o processo. O processo de evolução, ele incide em faltas. Nós somos imperfeitos, vamos cometer faltas, é fato. É fato. Agora, quanto menos eu cometer, quanto mais eu trabalhar intimamente o meu pensamento para evitar e fazer o bem, melhor. É parte do processo. Não dá para negar isso. E nem evitar. Então eu posso tentar não cometê-las. Ou se eu cometer alguma falta, com esse estudo todo, eu vou cometer faltas menos graves. Então eu vou me gerenciando, essa é a ideia. Não me cobrar, nem penalizar fortemente porque eu cometi uma falta. Obviamente que eu preciso repará-la, isso não há dúvida. Mas, e a gente já vai ver daqui a pouquinho, né, como que eu vou reparar essa falta. Mas, de alguma forma, eu vou, né, fazendo esse balanço de uma forma bem simples. E esse balanço, ele tá, aí alguém pode perguntar assim, poxa vida, né, mas como que eu faço, como que eu me avalio, né? Como que eu vou avaliar meu comportamento? De repente, meu comportamento para mim tá bom, né? Dado a minha evolução moral, eu acho que aquilo é certo e tá bom. E eu preciso de critério. Eu preciso de critério, porque se eu não tiver um critério comparativo, às vezes complica para eu fazer esse balanço. E aí a gente tem critérios declarados dentro da obra, né, de Kardec, e principalmente aí do Livro dos Espíritos. Nós temos primeiro as leis morais, a gente pode estudar profundamente aquelas leis morais e ver se eu estou, né, observando as leis de Deus ali. E um exemplo muito mais prático que eu comentei lá no comecinho, que é os caracteres do homem de bem. Caracteres do homem de bem estão claros ali, eles vão cobrar da gente lá a caridade, eles vão está bem definido. Então, podem ser critérios, né? Aí, o exemplo de Jesus e todos os outros critérios, né? E outros espíritos que passaram por esse planeta e encarnaram aqui, a gente tem como referência. Então, colocam ali, a gente pode utilizar desses critérios para auxiliar esse balancinho moral que a gente vai fazer todo dia. Falar, poxa vida, né? Mas não homem de bem, né? Alguns vamos dizer assim, algumas virtudes do homem de bem, eu ainda estou precisando melhorar, porque eu cometi essa falta, aquilo não foi legal, não pensei bem disso, e eu vou me avaliando. Então, essa reflexão diária é um recado de Santo Agostinho, um trecho muito bonito, dentro do Livro dos Espíritos, com, né, uma sinceridade muito grande e de um apoio gigantesco para o espírito. Leiam, estudem, dentro dessa obra com muita atenção. Está lá nas perguntas 890 e tanto, não lembro de cabeça, mas Santo Agostinho traz para nós a reflexão diária num depoimento bastante interessante. Bom, parte de checagem, eu estou ainda na minha vigilância, vigiando, e agora eu vou para a última parte do meu ciclo, que é o aperfeiçoamento. Agora que eu já tenho já estou estudando, já estou na minha prática, né? Perseverante ali na minha prática. Estou fazendo, né? Estou vigiando, orando e vigiando. Eu já tenho subsídios para avançar com as ações para melhoria, ações que eu posso fazer para melhorar. O aperfeiçoamento moral. Como que eu vou me aperfeiçoando moralmente? E o aperfeiçoamento moral tem 3 aspectos também, como a caridade. Tem um tríplice aspecto do aperfeiçoamento moral. Então, nós vamos ver esse tríplice aspecto no sentido de, primeiro, o centro do, né, esse tríplice aspectos, eles estão, cada um deles está baseado, né, em volta da falta. Então, se eu estou fazendo a minha checagem, a minha vigilância, orando e vigiando, e eu identifico que eu cometi falta, né, ou faltas, eu posso entender o seguinte: como trabalhar essa falta?
como que eu vou trabalhar essa falta para que eu me aperfeiçoe moralmente? Então a gente pode pensar assim, primeiro, arrependimento. Arrepender-se daquela falta. Arrependimento sincero. Arrependimento de palavras, arrependimento desse tipo não funciona. É o arrependimento sincero, em pensamento, em coração, em sentimento, né, em pensamento do espírito. Então, esse é o primeiro passo, me arrepender daquela falta. Basta para eu quitar aquela falta, para eu eliminar aquela falta, somente eu me arrepender? Não. Então, eu preciso primeiro me arrepender. Depois eu preciso expiar aquela falta, porque foi uma falta. E falta é a lei de ação e reação. Vai gerar consequências. Não há como fugir das consequências. Então, primeiro passo para eu eliminar uma falta, eu preciso me arrepender sinceramente daquilo. Aí eu vou sofrer as consequências daquilo, né? Ou, né, expiar. Sofrer é muito forte, mas expiar as consequências para aqui que são naturais. Porque eu cometi a falta, portanto, as consequências virão para mim. Não está culpar Deus. Né? É a lei de ação e reação. Então eu vou expiar as consequências dessa falta. Somente me arrepender e expiar as consequências, eu elimino a falta? Não. Eu preciso do último passo. Extremamente importante, que eu não consigo fazer se eu não fizer esses dois anteriores, que é a reparação da falta. Então eu cometi uma falta, eu me arrependi dela, sinceramente. Eu sei que eu vou, né, expiar as consequências daquilo, mas mesmo assim eu vou reparar a falta. Eu vou buscar a causa daquela falta, o que eu causei, e vou reparar, pagando com bem o mal que eu fiz. Então, esses três aspectos, aí sim eu elimino a falta. Então, olha como é importante orar e vigiar. Porque ao cometer a falta, eu tenho todo esse processo aí para fazer. E às vezes eu não consigo passar do primeiro passo, às vezes eu não consigo me arrepender daquilo, nem entendi o que eu fiz direito. Nem tive essa, né, noção. E quando eu começo a perceber, aí eu vou startar o primeiro passo, que é me arrepender. E aí eu sei que eu vou ter consequências disso. Naturais, lei de ação e reação. E eu sei que eu preciso reparar em algum momento, em alguma situação, em algum tempo, né? Então nós temos aí o arrependimento, que é a esperança sobre a falta. Então não se aflijam quando nós identificamos faltas que nós cometemos, porque o arrependimento é a primeira esperança que a gente tem, né? A gente sabe que toda falta pode e vai ser reparada, vai ser eliminada. Mas a gente precisa entender que tudo isso vai acontecer, né? Aí eu tenho a expiação, que é a consequência da minha falta. E por último, a reparação, que a causa é onde eu vou atacar realmente a causa da minha falta. Vou pagar com o bem o mal que eu cometi. Então, esse tríplice aspecto do aperfeiçoamento moral, não dá para a gente se aperfeiçoar moralmente sem passar por essas, né, por esses aspectos. A gente precisa atentar que eles estão aí, né, e a gente trabalhar isso, porque eu estou orando e vigiando, então agora eu estou mais vigilante com as minhas faltas, portanto eu vou startar esse processo e a coisa vai seguir. Então aí eu estou lá na análise, lembra da última parte do ciclo? Eu estou analisando as minhas faltas, e também analisando aquilo que eu fiz de bom, né, para que eu continue fazendo e potencialize aquilo, óbvio, né? Mas aí quando eu cometo falta eu sei dessas questões, e tudo isso é no meu pensamento, começa tudo no pensamento. O espírito, né, atributo essencial, pensamento. Então, é o pensamento, tem que botar vontade. Para me arrepender, eu preciso entender e começar a botar vontade. Saber que eu vou ter consequências de aquilo, enfrentar essas consequências, porque fui eu que cometi a falta. Portanto, tem que ter vontade nisso, força de vontade, pensamento focado, né, pensamento forte em cima daquilo. Inclusive para tentar reparar o mal feito. Né? Então, o pensamento a vontade, na verdade, é um pensamento em força maior. Quando a gente fala que eu tenho uma vontade muito grande, é que eu tenho um pensamento extremamente forte sobre aquilo. Eu ponho meu pensamento focado naquilo, portanto, a minha vontade.
né? E aí eu vou para as ações. Então, dessa forma, nós fechamos o ciclo completo. Olha que interessante, né? Então, o ciclo ele está baseado, obviamente, né? Tudo que está aqui, que nós estamos conversando hoje, essas partes importantes colocadas dentro do ciclo, elas saem do livro dos Espíritos, né? Por tabela, vão sair dos outros livros, que são desdobramentos de cada parte do livro dos Espíritos. Como a gente bem sabe, a gente viu lá naquela linha do tempo lá. Kardec primeiro publica o livro dos Espíritos, e depois ele desenvolve parte a parte e vem saindo outras obras. Então, tá tudo ali, né? Então, é um compilado de questões que eu preciso, e se eu creio que, ao aplicar esse ciclo, cada vez que eu faço o giro completo dele, que a gente chama de girar o ciclo, cada vez que eu giro esse ciclo, eu me aperfeiçoo mais como espírito. Então, é o meu aperfeiçoamento contínuo como espírito. Essa é a ideia. Eu vou estudar, me esclarecer, eu vou praticar caridade, trabalho e gestão do pensamento, eu vou orar e vigiar, prece com reflexão diária, e eu vou me aperfeiçoar, né? Avaliar aquelas faltas que eu cometi, colocar vontade naquilo, tomar ação sobre aquilo, sabendo que eu preciso me arrepender, eu preciso, depois que me arrepender, ter ciência que terão consequências aquelas faltas e que eu preciso repará-las com o bem. Porque a falta, obviamente, é inobservância da lei de Deus, né? Não observei a lei de Deus, pratiquei o mal, portanto, eu cometi falta, né? E aí a gente fecha esse ciclo. Então, cada vez que eu girá-lo, eu estou avançando mais naquela nossa linha do tempo da progressão contínua dos espíritos, que a progressão também é contínua. Jamais a gente volta. Então, sempre avante. Rápido, lento, meio paradinho, mas sempre avançando em direção à inteligência suprema, que é Deus. Bom, acho que a gente está chegando ao final do nosso encontro, né? Eu queria novamente agradecer aí a vocês que nos acompanham, que acompanham a USE nessas palestras, nesses estudos, agradecer novamente a USE pela oportunidade de estar falando sobre essas questões esses pontos importantes do Livro dos Espíritos, e convido a todos a uma prece final, né? Agora sim que a gente já sabe, né, os grandes objetivos da prece, né, o que a gente pode, né, o que a gente pretende ou pode fazer na nossa oração, na nossa comunicação com Deus. Então vamos lá. Então, novamente, vamos elevar o nosso pensamento a Deus em toda a sua grandeza, em toda a sua obra, agora entendendo um pouco mais a dimensão de sua criação, de toda a matéria, de todas as inteligências, dos nossos irmãos todos. Agradecer pela oportunidade de fazer parte de tudo isso. Agradecer por tentar e sempre ser ajudado nas nossas tentativas de aplicar a lei de Deus, que sempre que aplicamos, somos ajudados. E também pedir para todas as pessoas, todos os espíritos, que tentem praticar cada vez mais a caridade, para que todos nós em conjunto possamos evoluir e chegar um dia mais próximos de Deus. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal.